Bem-vindos à nossa análise. Hoje o tema é daqueles universais, sabe? Mas cheio de camadas complexas. A virgindade. O que essa palavra realmente significa? E como é que as expectativas sociais, né, pesam diferente para homens e mulheres? Olha, vamos explorar isso usando várias fontes. Temos artigos recentes sobre saúde sexual, temos uma olhada também num estudo histórico bem interessante sobre controle moral no Brasil dos anos 30. E, claro, pesquisas acadêmicas que focam nessas percepções sociais, religiosas, é bastante coisa. Exato. Nossa missão aqui é justamente, bom, desembrulhar essa ideia toda. Ir além daquela definição básica, né? Entender as expectativas, a história por trás e as experiências bem diferentes que as fontes mostram. Ok, vamos lá. Vamos desvendar isso. Normalmente, quando se fala em virgindade, a gente pensa logo, tipo, ausência de penetração sexual, né? E muitas vezes ligam isso ao ímen intacto na mulher. Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante. É, porque assim, do ponto de vista médico ou científico mesmo, não existe uma definição única, sabe, estrita. O ímen, por exemplo, que você mencionou, varia demais de mulher para mulher. Pode se romper fazendo esporte, sei lá, ou até com um absorvente interno. Ou às vezes ele continua intacto mesmo depois de relações sexuais. É o tal do ímen complacente. Nossa, Então, isso mostra que o conceito é muito mais cultural, social, uma construção mesmo. Algumas fontes até trazem uma definição mais moral, tipo, virgem é quem nunca consentiu num ato sexual completo. E para os homens, claro, não tem nenhum marcador físico parecido com isso. É totalmente diferente a coisa. mas se biologicamente é tão incerto, por que essa ideia do ímen intacto ficou tão forte na cultura como prova de virgindade? O que as fontes dizem sobre isso? Olha, o fascinante é ver como essa construção social se amarrou com outras coisas ao longo da história. Para as mulheres, por muito tempo isso estava ligado ao controle do corpo, né? E à honra da família, até a viabilidade para o casamento. As fontes dos anos 30 no Brasil que a gente viu mostram isso claramente. Tinha até processo criminal por defloramento. Um termo que, nossa, já diz tudo, né? E o foco era quase sempre na mulher. O homem envolvido? Raramente. E as fontes mostram que essas pressões sociais, elas continuam por caminhos bem diferentes, né? Para os rapazes, perder a virgindade muitas vezes é visto como uma conquista, um rito de passagem mesmo, incentivado pelos amigos, pela mídia às vezes, e nem sempre ligado ao afeto, mais focado em ter experiência, logo. Exato. E isso pode trazer riscos, né? Especialmente se tiver pouca informação envolvida. Já para as mulheres, a pressão histórica era enorme. Mas, por outro lado, preservar a virgindade era quase um selo de honestidade, essencial para a reputação da família inteira. E essa diferença parece que, bom, ela persiste, né? Teve uma pesquisa que a gente analisou, feita com professores lá em Recife, nos anos 80, e ela mostrou isso muito claro. A maioria preferia que as filhas casassem virgens, falavam de valores morais, religiosos, Uhum. mas essa mesma expectativa não existia para os filhos. Exatamente. E se a gente conecta isso num quadro maior, vemos um duplo padrão que é bem persistente. A justificativa que muitas vezes aparecia era que o homem precisava ser experiente para poder, tipo, guiar a parceira. Nossa! Isso reflete umas preocupações históricas bem antigas, ligadas à propriedade, garantia de paternidade. A virgindade feminina chegava a ter um valor quase econômico, social, sabe? Um atestado de idoneidade. É um paradoxo interessante, né? Para o homem, perder a virgindade era ganhar status. Para a mulher, era preservar status. E essa pressão toda eleva a gente para a questão do timing, né? Quando que essa primeira vez costuma acontecer? O que os dados mostram? Olha, os estudos na Europa indicam uma média ali entre 17 e 19 anos. Mas, globalmente, parece ter uma tendência para idades um pouco mais jovens, talvez 15 e 16 anos. E tem variações socioeconômicas bem claras também. Os materiais sugerem que jovens de classes sociais com menos grana ou de áreas rurais tendem a começar a vida sexual mais cedo. Mas um ponto crucial que várias fontes batem na tecla é que não existe uma idade certa. Não tem isso. A decisão, no fim das contas, deveria ser pessoal, baseada em maturidade, né, física, emocional, sem pressão de fora. A ênfase que eles dão é na importância da proteção, claro, usar camisinha, e no autoconhecimento, para que a experiência seja positiva.
Sim, com certeza. E a recomendação de conversar com profissionais de saúde, ginecologista, urologista, aparece bastante. É uma forma de tirar dúvidas, receber orientação adequada, né? Ajuda nessa jornada de se conhecer e tomar uma decisão informada. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que a virgindade é muito mais uma ideia social, histórica, do que um fato biológico simples, universal. E as expectativas, as pressões em volta dela são profundamente marcadas pelo gênero, com o duplo padrão que, olha, resiste ao tempo. É. A noção de virgindade carrega um peso histórico gigantesco, principalmente sobre as mulheres, né? Está muito entrelaçada com conceitos de honra, controle do corpo, valor para a família, até questões patrimoniais no contexto do casamento, era tratada quase como um bem da família. Verdade. E isso, bom, isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Considerando essa conexão histórica tão forte entre virgindade feminina, honra, controle. Levanta uma questão importante. Como é que essa ideia de virgindade, sabe, para qualquer pessoa, homem ou mulher, como ela continua a influenciar relacionamentos, autoimagem, expectativas e até as dinâmicas de poder hoje em dia, mesmo quando a gente acha que esses contextos históricos ficaram para trás? Fica aí algo para a gente pensar, né?